Por que você escolheu o jornalismo, né? Cara, a história é longa. Eu sempre gostei muito de comunicação. Na escola a gente tinha projetos profissionais de orientação vocacional. Eu lembro uma vez na escola eu fiz de publicidade. E na escola eu sempre fui representante de turma, fui orador, todas as turmas, então gostava sempre de comunicação. E aí, mas na época do vestibular, eu queria fazer história. Aí fiz história para a UERJ, se eu não me engano, e no dia da prova da UFRJ, era o mesmo dia da prova da Faculdade Particular de Lorena, que eu acabei fazendo, que era a FATEA, de jornalismo. Aí, não lembro que critério que eu usei, mas no dia eu preferi escolher, larguei a história de lado. Eu tinha feito a primeira prova já, na época eram 2 provas. Aí, não vou fazer não, vou lá para Lorena, fiz jornalismo. Eu confesso que eu nunca tive sonho de ser jornalista, aquela coisa que você traz desde criança e tudo mais. Foi uma decisão naquela época do ensino médio mesmo, no fim, até depois, né, porque eu fiz um ano de cursinho ainda depois do ensino médio. Mas aí foi por causa disso. Eu sempre gostei de me comunicar e de passar informação, de informar as pessoas. Como que você se sentiu, né, a primeira vez que você foi ao ar? Caramba! Eu trabalhei em 2 emissoras só até hoje. Na TV Aparecida, eu comecei no dia 7 de dezembro de 2007. E a primeira matéria foi pro ar no dia 23 de dezembro. Que era... A primeira que eu fiz foi uma matéria lá no CPTEC INPE, de Cachoeira Paulista. Primeira de todas. E eu comprei uma camisa social no centro de Guará por R$15, que era horrorosa. Aí, eu não sei se essa foi a primeira matéria que foi pro ar. Acho que não. Acho que foi uma de Natal. Mas a primeira vez de todas a gente juntou a família toda, era novidade, né? Juntou a família toda na sala lá, era Natal ainda, né? Perto do Natal. E aí eu lembro que eu fui para a TV Aparecida, fiquei 1 mês no programa, cobri férias no jornalismo e depois fui para o programa pelo qual eu fui contratado mesmo, que era um programa de entretenimento. Então na TV Aparecida, a minha primeira experiência com TV não foi no jornalismo mesmo, no jornal do dia a dia, telejornal. Foi no programa de entretenimento. Era um programa de 2 horas de duração, ao vivo, uma terça-feira, com 4 blocos. E aí eu fazia as matérias do programa e também co-apresentava com a apresentadora, vendo e-mails e tal no computador, porque naquela época era só e-mail mesmo, não tinha mais nada de rede social, nada. Mas foi muito legal, cara, uma sensação diferente, o pessoal vendo lá, era novidade. E aqui, eu cheguei na TV Rio Sul no dia 13 de outubro de 2009. A minha primeira reportagem, cara, eu não lembro qual foi. Acho que foi, não lembro. A primeira reportagem foi, lembra do Seu Bené? O Seu Bené de Volta Redonda, que participou do Lata Velha, tinha um laranjão. Mas enfim, foi minha primeira matéria para mostrar lá na vizinhança como é que estava a expectativa para ele aparecer no Poderoso Hulk. Mas a primeira reportagem aqui que foi pro ar, eu não lembro. Mas essa pergunta resumida da sensação, né? Cara, a sensação é diferente, é de alegria, é de dever cumprido, né? De caminho certo. No jornalismo, a gente não tem tanta oportunidade que nem a gente encontra em outras áreas como a engenharia. E a gente queria saber se você tinha esse sentimento de você, se isso chegou a te desmotivar a escolher a profissão de jornalismo. Não tinha, porque não procurei me orientar. É muito difícil. É uma área muito chata, muito complicada. Porque ao mesmo tempo em que você tem várias coisas para fazer, porque você parar no papel, você tem TV, você tem rádio, você tem internet, você tem revista. É impressionante como tem um volume de revista especializada que tem hoje, já perceberam? A assessoria de imprensa cresceu demais. Então você bate o olho assim, tem um monte de coisa para eu fazer, então vai estar tranquilo. Mais ou menos, né? É muito difícil ficar rico fazendo jornalismo. Essa é a verdade, qualquer jornalista te falar. Porque para William Bonner, você tem 1 milhão ganhando salário mínimo e 2 milhões que desistiram e foram para outra área. Então, a orientação que eu sempre dou quando me perguntam procura saber, cara. Eu não falo nem para fazer, nem para não fazer. Procura saber, porque eu não fiz isso. As coisas que eu conquistei até hoje, graças a Deus, eu sou um privilegiado dentro da nossa região e o que a nossa região oferece para a área. Então, o que eu oriento é que procure saber. Não é uma área fácil. Tem muitas funções, mas tem poucas vagas. Conheci, não paga tão bem, não vou ficar milionário, mas eu adoro, minha paixão está na veia. Show, vai ser feliz.
Você disse já que você trabalhou na TV Aparecida. Fala pra gente como é que foi um pouco dessa experiência de trabalhar em outras emissoras. Não, a TV Aparecida foi ótimo, cara, porque era uma linguagem completamente diferente. As reportagens que a gente fazia eram de 8, 9 minutos, era completamente diferente do jornal diário. Então a rotina era diferente, a gente ia pra rua num dia e no outro dia a gente tinha que ficar em redação só para escrever a matéria, porque o material era muito grande. E aí, pô, a primeira vez que eu viajei de avião foi pela TV Aparecida, quando a gente foi fazer matéria em Brasília. Ficou 5 dias em Brasília. E a TV Aparecida, para quem não conhece, tem uma estrutura muito grande, uma TV que está crescendo muito. É muito legal, pode mandar currículo para lá também, que vale a pena. Tem uma estrutura bem legal, apesar de pouca gente, nem todo mundo conhecer. Você já cometeu alguma gafe inusitada? Cara, você acredita que não? Mas assim, muito grave eu não lembro. Eu lembro algumas situações. Esses dias agora, tem muitas coisas engraçadas que acontecem, mas uma gafe que posso dizer que eu cometi, eu não lembro. Esses dias, no final do jornal, você já viu o teleprompter, como é que funciona, né? A gente segue o teleprompter ainda. E aí, todo dia no fim do jornal, nunca tem escrito a gente fica por aqui. Nunca. Sempre tem escrito direto, as notícias do Brasil e do mundo, ou a gente fica por aqui, ou a RJ fica por aqui, é por minha conta. E aí, nesse dia, alguém colocou, escreveu lá, a gente fica por aqui. E aí, quando eu falei espontâneo, como eu sempre falo, o RJ fica por aqui, e aí eu comecei a ler, estava escrito de novo, aí eu fui no embalo. Tipo assim, a gente fica por aqui, o RJ fica por aqui, as notícias do Brasil e do mundo. Mas enfim, o que mais que eu me lembro agora? Não lembro. Se eu lembrar durante o papo, eu volto nessa pergunta. Já apareceu minha camisa rasgada no ar. Lembrei. Uma vez estava rasgada a camisa, que eu fui fazer assim para arrumar alguma coisa aqui atrás, o fone, e aí rasgou a camisa de cabo a rabo. Só que ninguém viu. E como a gente fica ao vivo, sabe? Você fica de frente pro você aqui, entrevistado aqui, aí tô lá esperando. Quando eu virei pra falar com o entrevistado, aí o cinegrafista viu aquele rombo aqui assim, aí ele fechou rapidinho no cara assim, e ficou o tempo todo fechado nele lá. E ninguém sabia, só quando acabou que ele falou, sua camisa tá rasgada. Que isso, cara, eu botei aqui cabo a rabo, rasgadona. Mas chegou aí no ar? Foi, mas no comecinho. Tá. Tipo assim, só um pouquinho, na hora que ele viu, ele já fechou no entrevistado e ficou. Você tem vontade de trabalhar na rede de São Paulo? Posso dizer que não? Hoje eu não tenho, cara. Hoje eu não tenho. Já tive. Porque essa questão depende de muitos fatores. Muitos. Eu tenho um filho de 10 anos e uma de 13. Vai fazer 14 agora. E o custo de vida lá é muito diferente. Eu tenho, além da TV, eu tenho um outro trabalho que me ajuda muito aqui também. E eu tô para te falar que se eu fosse hoje para a capital, seja São Paulo ou Rio de Janeiro, eu ia chegar começando, como todo mundo lá, e eu acho que eu não ganharia o que eu ganho aqui. Então é tudo questão de prioridade, cara. Dizer que eu sou obcecado, que eu fico atrás disso o tempo todo, e que permanecer aqui, para mim, é um fracasso, como muita gente dá a entender, longe disso. Meu plano é ficar por aqui mesmo e estou super satisfeito. Assim, muitas pessoas dizem que o jornalismo ele não tem rotina. É verdade mesmo? É verdade, não tem rotina. Só que aí depende um pouco do... mais ou menos também. Por exemplo, vou falar da experiência que eu tenho na TV. Vocês devem reparar que, até pela demanda da nossa região e pela estrutura da nossa emissora, o nosso jornalismo é um pouco light. Né? A gente tem muita matéria de serviço, de comércio, entrevistas com psicólogos, por uma questão de logística. Você tem uma RJTV primeira edição com 43 minutos para você preencher, cara, vocês não têm noção de quão difícil é preencher esse tempo. Não existe como hoje, não tem como você fazer um jornal só com notícia policial ou notícia do dia para preencher 43 minutos. Então vai ter sempre mesmo entrevista com psicólogo, entrevista com advogado, às vezes uma entrevista que nem é tão interessante, mas não tem jeito, a gente tem que preencher esse tempo. As coberturas mais interessantes são os que a gente chama de factual, né? Que é a notícia da hora mesmo. Teoriza Vasque lá, são coberturas como essa que dão um ânimo na gente. Eu fui lá para Paraty no dia que ele morreu, embora tivesse o Marcos lá, que entrou no Jornal Nacional, entrou em tudo quanto é lugar, e para ele e para a TV isso foi muito legal, mas aí sempre tinha que ter uma equipe também de apoio. E aí a gente foi para lá também, nem teve RJ naquele dia, a gente passou o RJ do Rio.
tamanha a repercussão do negócio. Pra vocês terem uma ideia, ó, a gente foi para lá uma quinta-feira, 7 da noite, saímos daqui, e a gente chegou 2 horas da manhã de sábado. A gente trabalhou 38 horas seguidas, sem comer direito, sem dormir. Tinha pousada pra gente lá reservada, mas a gente nem passou em frente à pousada. Então foram 38 horas diretaço. Ninguém acreditou, né? Mas vocês dormiram onde? Não, a gente não dormiu. Não, mas não é possível. É possível, a gente tocou direto. Porque a gente foi, chegou, fizemos vivo pro Jornal da Globo. Aí durante a madrugada a gente foi de prontidão na Marina para esperar o corpo dele sair. Aí saíram 3 corpos do Camburão, ninguém sabia se ele estava lá, e a gente não sabia se ia para o ML de Angra ou se ficava lá. Aí liga para a chefia 2h30 da manhã, o que a gente faz? Aí vai para o ML de Angra. Aí a gente foi para o ML de Angra, 1 hora de carro. Aí chegou lá, já tinha a equipe da Globo lá. Aí volta para Paraty para poder entrar ao vivo no Bom Dia Rio. Entramos 4 vezes ao vivo no Bom Dia Rio, sem ter informação nenhuma. A informação que a gente pegava na hora e tal. Essa adrenalina é legal. E é claro que no dia a dia a rotina é sempre diferente, porque cada matéria é uma matéria, as pessoas diferentes que você entrevista, mas o mais legal são essas coberturas de factuais. Então, por exemplo, 5 presos em Volta Redonda, operação grande lá. Vamos botar o fulano que gosta de polícia. Não, é o cara que está naquele horário trabalhando ou que está mais perto. Mas isso é verdade, o jornalismo não tem rotina independente do veículo. Isso é legal. Você acha assim que os quadros como Zé do Bairro, o Paulinho da Escola ajudam mesmo na vida das pessoas? Eu acho que ajuda muito. É impressionante como as pessoas gostam disso, reconhecem e como isso marca. Acho que isso foi uma tacada de mestre da TV, tanto o Zé do Bairro como o Paulinho, e também rende em situações inusitadas, porque as pessoas mais simples que assistem acham que existe mesmo o Zé do Bairro. Uma vez a gente foi, não me lembro onde, saímos todos do carro e uma senhora ficou olhando pro carro. O Zé do Bairro não veio? Aí eu expliquei, não, o Zé do Bairro é um boneco virtual, ele não existe, é a gente que faz a reportagem. Mas isso é legal, porque chama atenção, é um jeito diferente de cobrar o poder público e dar resultado. Não é o Zé do Bairro que fez. A gente deixa claro que quem faz é a prefeitura. É o poder público. O Zé do Bairro é o intermediário para poder cobrar e dar uma alfinetada. Como foi para você receber a notícia de que você assumiria como âncora depois da saída do Fábio Bruno? Da segunda edição? Porque primeiro eu assumi a primeira. Eu assumi o RJ1 no dia 12 de maio de 2012. E a gente fica com frio na barriga, né? Sem dúvida, porque não é só assumir a apresentação, mas é dar o rosto para aquele jornal, né? Aquele jornal agora vai ter a sua cara, as pessoas vão te identificar com aquele jornal e ele vai ser o que você fizer dele. E aí o Fábio pediu conta no dia 13 de setembro de 2013. E aí foi o dia que eu assumi o jornal. Não, o Fábio pediu conta no começo do mês. E eu apresentei a primeira vez como fixo já do 2 no dia 13 de setembro de 2013. Tecnicamente falando, foi um pouco mais fácil até porque o RJ2 tecnicamente exige menos do que o 1. O 1 é mais longo, você tem entrevistas de estúdio e tudo mais. E o RJ2, então, a grande questão do 2 é a audiência. A audiência do 2 é muito maior do que a do 1, até porque ele está entre novelas. E um dado recente que saiu da TV, o programa de mais audiência da TV Rio Sul é o RJTV Segunda Edição. Não são as novelas, não é o futebol, é o RJTV Segunda Edição, e ele tem também a maior fidelidade. Fidelidade é quantos % da duração do programa o pessoal fica assistindo aquele programa sem mudar de canal. E a fidelidade do RJ2 é de 98%. Então 98% das pessoas que começam a assistir o RJ vão até o fim. E esse número é muito grande, é muito alto. Então, tecnicamente foi mais fácil, porque é um jornal menor, é um jornal mais tranquilo, mas, por outro lado, foi uma grande responsabilidade de continuar o trabalho que eu já vinha fazendo no 1, mas com ainda uma carga um pouquinho maior de responsabilidade. Mas é tranquilo, eu adoro, e até agora ninguém reclama. Você acha que o RJTV ele tem crescido, melhorado ao longo dos anos? Eu acho que sim, tanto de conteúdo como de técnica. Você vê o próprio estúdio que a gente mudou há pouco tempo, a nossa apresentação era sentada, a gente já começou a apresentar em pé, a ficar mais solto, a nossa linguagem está mais solta,
a gente pode improvisar um pouco mais, até anos atrás era um pouquinho mais engessado, a gente tem um pouquinho mais de liberdade do que a gente tinha. E eu acho que com o passar dos anos a gente vai melhorar ainda mais, porque o desafio é sempre melhorar a comunicação com quem está em casa. E a Globo bate muito nessa tecla, porque a classe C e D é uma audiência muito grande do todo da Globo. Então, por isso, sempre não falar tão técnico, procurar conversar bastante para atingir tanto a classe C e D como a e B. A gente tem que atingir todo mundo que está assistindo. O próprio William Bonner já falou isso, e isso dentro do meio é uma máxima que sempre dizem quando fala de TV. A gente tem que fazer televisão para o Homer Simpson. Né? Então, se o Homer Simpson entende, todo mundo entende, é isso que a gente tem que... Se alguma coisa o Homer Simpson não entende, a gente precisa rever. E vamos falar isso de forma diferente. E eu entendo isso como avanço, né? E a própria tecnologia vem mudando muito, a própria TV digital, a gente tem agora no estúdio um telão virtual, que a gente ainda não aproveitou todos os recursos que ele tem, mas a gente já está pensando em novos desafios. No 2, por exemplo, a gente usa só para previsão do tempo, mas ele tem vários recursos que a gente pode usar para outras coisas. Eu acho que vem melhorando bastante. Para terminar, que conselho você daria para um estudante de jornalismo? Eu volto naquela... Vou repetir um pouco mais resumido, então, aquela outra pergunta. O conselho que eu dou é para que faça, se tiver amor e paixão ao jornalismo. Se já sentir desde cedo que é isso que quer fazer. E o mais importante, procure saber. Converse com profissionais, visite emissoras, visite redações, procure saber o que você vai encontrar pela frente. Não faça jornalismo no escuro. Só porque você vê televisão e acha legal o cara mostrar a cara lá. Porque não é só mostrar o rosto. Não é só mostrar o rosto. Você vê o que a gente passou agora lá em Paraty e o que a gente passa o tempo todo. A gente pega lama, a gente pega chuva, a gente pega barro. O que vai para o ar, 1 minuto e meio, às vezes a gente levou um dia inteiro para fazer. A gente viajou 2, 3 horas, a gente tomou chuva, a gente ficou sem comer, a gente ficou procurando entrevistado, a gente ficou confirmando informação. Então... E a rotina de horário também é complicada pra gente. Não tem rotina de conteúdo nem de horário. Meu horário não é tão flexível por conta da apresentação. Mas todos os repórteres têm que pegar o telefone às 6 da tarde e ligar lá para saber que horas trabalham no dia seguinte. Não tem essa de trabalhar de 8 às 5. Você pode estar às 6, você pode estar às 7, alguém pode ligar às 9h30 da noite e falar que não é mais 8 horas, é 5h30 da manhã para entrar ao vivo no Bom Dia Rio. No outro dia você vai entrar às 6 da tarde para fazer uma matéria à noite. Então, por exemplo, curso, cara, médico, essas coisas, esquece. Tô brincando, esquece não. Você tem uma consulta médica, você vai negociar com a redação. Mas é bem complicado isso. Eu imagino que também nos outros jornais, nos outros veículos também deva ser assim. Então, é uma rotina pesada, que é muito difícil ficar rico, mas para quem é apaixonado, para quem ama, vale a pena. Certo. Obrigada.